Livro de Oséias, capítulo de número 13, versículo de número 5. Diz a palavra do Senhor: E eu te conheci em terra muito... Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Eu muito seca. Amém, irmãos? É um versículo pequeno, mas quando nós vamos ler o conteúdo, irmãos, desta história maravilhosa, a qual o profeta Oséias era o profeta de Judá na época, é um fato muito maravilhoso. Que ele fala justamente do pecado de Israel. Mas eu quero trazer esse versículo, irmão, para a nossa vida hoje. Como você conheceu Jesus? Em que momento da tua vida conheceste a Jesus? Qual era a situação que você estava quando conheceu a Jesus? Ou talvez você esteja 10 anos na igreja e não conheceu Jesus ainda. Pode acontecer? Pode. Pode sim. Eu li um livro uma vez, irmãos, que era Conselhos Pastorais. Existia um homem que justamente o escritor deste livro, ele era filho de pastor, viveu muitos anos naquela igreja onde o seu pai era pastor, mas ele, quando escreveu o livro, ele dizia: eu era filho de pastor, mas eu não tinha conhecido Jesus. Mas um dia ele conheceu Jesus de uma forma muito triste, mas conheceu. E é essa reflexão que eu quero trazer para você hoje. Como conhecestes a Jesus? Existe muita gente, irmão, que conhece Jesus Cristo em uma enfermidade, no leito do hospital. Nós chegamos para evangelizar, está lá a pessoa de uma forma muito triste. E nós começamos a falar de Jesus, daquele momento para frente ela conhece a Jesus, ela aceita Jesus como seu Salvador. Muitos até são batizados com o Espírito Santo, deitado em uma maca de um hospital, numa cama ou em casa mesmo enfermo. É a forma que Deus permitiu que conheceste a Ele. Muitos conhecem Jesus Cristo dentro de uma penitenciária. Muitos estão lá, presos, trancado, mas é aquele momento que Deus escolhe para se apresentar àquela pessoa. Alguns conhecem Jesus Cristo, irmãos, no auge de sua vida, com toda a força, todo o vigor, a alegria estampada no seu rosto, de nada tem falta, e esta pessoa conhece a Jesus Cristo. Não existe uma forma ou uma fórmula para se conhecer a Jesus. Da maneira que o ser humano está, ele pode conhecer a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Existia um homem na Bíblia chamado Jacó. Esse homem tinha um pai temente a Deus. Mas um dia, irmão, Jacó, ele já traz no seu nome algo triste, que Jacó significa usurpador, enganador. O próprio nome dele já está dizendo quem ele é. Os irmãos sabem que quando Jacó nasce, ele sai agarrado no calcanhar de seu filho, do seu irmão Esaú. Quando os dois crescem, Esaú como primogênito, ele engana o seu pai Isaque por motivo da velhice, faz ali aquele guisado, como os irmãos sabem muito bem. Guisado, prepara, leva para seu pai coloca a bênção sobre ele, e quando Isaque pergunta o seu nome, quem tu és? Ele não disse que era Jacó, ele disse que era Esaú. Mas Deus, irmãos, iria se apresentar a Jacó. Jacó sai com medo de seu irmão, porque seu irmão tenta matá-lo. E quando chega em um lugar, ele pega uma pedra, faz a pedra de cabeceira, e ali ele teve um sonho.
onde uma escada que topava o topo do céu, anjos subiam e anjos desciam. Aleluia, 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 aleluia. E ele diz, agora eu conheço. E aquela pedra, ele diz, aqui é Betel, é casa de Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Conheceu a Deus, fugindo com medo de seu irmão. Com medo de seu irmão. Ele conheceu a Deus. Existiu mais um homem na Bíblia chamado Pedro. Pedro andava com Jesus, vivia do lado de Jesus, mas não conhecia quem era Jesus. Certa feita pergunta assim, os discípulos, eu até preguei sobre isso sexta-feira. Jesus dá um duro discurso e os discípulos começam a ir embora. E Jesus pergunta aos discípulos, vocês também não querem ir embora? Pedro enche o seu peito e diz, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Espírito de meu Pai. Ele não conhecia quem era Jesus. Aleluia. Jesus é preso, é levado ao sinédrio. Pedro nega Jesus 3 vezes. Foi um dos discípulos que levou os outros amigos a abandonar o ministério que Jesus tinha nas suas mãos. Pastor, está escrito? Está escrito. Pedro chamou os discípulos para voltar a pescar. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Mas a Bíblia diz, quando eles estão em alto mar pescando, e o seu barco vai chegando na beira do mar, ele avista um homem dizendo, lança a rede do lado direito. Quando ele chega na praia, tem pão e peixe assado. Mas Jesus queria se mostrar a Pedro e dizer quem ele era. Jesus parece que coloca a mão sobre o ombro de Pedro, leva ele a um canto e diz assim, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes. 3 vezes Jesus faz essa pergunta como se estivesse perdoando a ele e se mostrando quem Jesus Cristo era na vida dele. Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Eles ficam em Jerusalém, espera a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, Pedro foi o único dos discípulos que recebeu uma unção tão grande, que ele começou a pregar, em uma pregação só 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Na segunda pregação, mais 5 almas se convertem ao Evangelho. Pedro conheceu tanto Jesus, aleluia, aleluia, que quando o povo avistava Pedro de fora da cidade, eles pegavam os enfermos e colocavam os enfermos na calçada, porque a sombra de Pedro ia bater nos enfermos e iria ser curado os enfermos. Ele conheceu Jesus, porque tinha negado a fé. Conheceu Jesus fugindo, dizendo que não era um dos seguidores de Jesus. Como você conheceu Jesus? Existiu mais um homem na Bíblia. Esse conheceu a Jesus de uma forma, irmãos, que pensava que estava fazendo a coisa certa, mas lá no fundo estava fazendo tudo errado, que foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pegava os cristãos e matava os cristãos. Mas ele um dia conheceu a Jesus no caminho de Damasco. Ele ia bramando com a fúria para pegar os cristãos e matar. Mas quando chega perto de Damasco, um clarão, aleluia, aparece na frente de Paulo. Ele cai do seu animal e cai cego. E uma voz lhe diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Paulo vai para a cidade e Jesus ele volta a Ananias, diz Ananias, vai lá junto de Paulo. Ananias fica com medo, mas só que Jesus dá uma palavra a Ananias, Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Aleluia, aleluia. Paulo conheceu a Jesus no caminho de Damasco.
Aleluia, aleluia. Mas um homem que conheceu Jesus, ele ouvia falar de Jesus. Com certeza este homem já tinha visto Jesus. Mas quando chega a notícia a ele, diz: olha, nós achamos o homem que os profetas falaram. Ele diz: quem é este homem? Filipe diz a ele, a Natanael: Natanael, é Jesus. E de onde ele vem? Vem de Nazaré. Ele duvida. Ele diz a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Mas Jesus, irmãos, ele se apresenta a Natanael. Quando Jesus chega frente a frente com Natanael, para mostrar que ele era o Jesus Cristo realmente, ele diz: olha, Natanael, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Aleluia. Natanael, a partir daquele momento, ele conheceu a Jesus. Aleluia. Eu falei aqui, irmão, 4 personagens da Bíblia que conheceram Jesus em momentos diferentes, de formas diferentes. Mas agora eu quero mostrar a você. Você já conhece Jesus? Pode fazer um exame de consciência, irmão. Eu não estou preocupado se você vai dar glória, se você vai pular, se você vai pegar a cadeira, colocar na cabeça. Eu quero que você saia daqui ciente, aleluia, convicto do que você está fazendo aqui nesta noite. Você conhece Jesus? Se chegasse alguém, um ateu, junto de ti, hoje, o pastor já falou aqui de pessoas que não acreditam. Se chegasse alguém junto de você hoje e dissesse assim: me fala desse Jesus, o que você faria? O que você diria? Oh, aleluia! Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Conhece Jesus, Dani? Mas se você conhece Jesus Cristo, por que você vive com medo? Se você conhece a Jesus Cristo, por que tu duvidas do que eu posso fazer na tua vida? Você me conhece porque duvida se eu posso curar ou não. Se tu conheces a Jesus Cristo, por que temes? Porque não fala aos outros quem Jesus Cristo é. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus, igreja? Você sabe quem é Jesus? Aleluia. Você sabe que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Andou 40 dias aqui nesta terra ainda se aparecendo aos discípulos e depois foi assunto ao céu. Sabia que ele foi preparar lugar para onde ele estiver, estejais nós também. Aleluia. Tu sabia que ele está com suas mãos estendidas e não está encolhida para salvar, nem para curar, nem para abençoar. Aleluia. Tu sabia que ele pode entrar com providência nessa causa tua que tantos anos vai se arrastando em uma justiça na mão de um homem? Você sabe que ele pode fazer tudo por você, aleluia. Sabia que ele pode te pegar em seus braços, aleluia, e te conduzir. Tu sabia que ele faz você dormir à noite sossegado, sem você temer. Não sabias disso? Tu sabias disso?
Porque, irmãos, estamos vivendo uma era, aleluia, que os crentes parecem que não são mais crentes, parecem que são católicos. Parece que estamos chegando no templo para adorar a Deus e estamos justamente com aquele livrinho que quando nós entramos na igreja católica, me permitem, irmãos, a gente recebe para acompanhar certinho ali a missa, para não sair nem de um lado nem para o outro, tem que seguir à risca tudo que está escrito naquele folhetinho. Você conhece a Jesus Cristo? Você sabe o que Ele pode fazer? Você sabe o que Ele pode fazer na tua vida? Aleluia. Verdadeiros adoradores, igreja, adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Não precisa mais nada, é só em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Tu conhece a Deus? Tu conhece a Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Tu sabe quem Ele é? Tu sabe quem Ele é? Aleluia. Se você não sabe, hoje Ele quer te apresentar. Aleluia. Quem Ele é. Quem Jesus é, irmãos. Aleluia. Igreja, vamos viver uma vida, aleluia, como Abraão viveu. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Deus não ocultava nada. O próprio Deus disse: ocultaria eu alguma coisa a meu servo Abraão? A Bíblia diz que quem tem um espírito discerne tudo, por ninguém é discernido. Mas para isso, eu tenho que conhecer a Jesus. Oh Deus. Sabe, irmão, que Pedro, quando estava negando a Jesus Cristo, ele ficou tão ansioso, irmãos, tão querendo conhecer mais de Deus, que enquanto Jesus estava levando a cruz, em um dos evangelhos sinóticos diz que ele estava à beira do caminho, olhando de longe. Ele olhava de longe Jesus Cristo com a cruz andando, e ele de longe, à beira do caminho, olhando. Mas teve uma hora, irmãos, que quando Jesus estava levando aquela cruz, parece que Jesus dá uma olhada e ele sente que Pedro estava do lado de lá e dá uma olhada para Pedro. Aleluia! Oh, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Não sei o que está acontecendo na tua vida hoje, não sei, mas dá uma olhadinha do teu lado e tu vai ver Jesus olhando para você. Dizendo assim, ó, eu quero ser teu amigo. Andar com Deus, irmãos. Viver com Deus. Mas para viver e andar com Deus, eu tenho que pensar como Ele pensa. Falar como Ele fala. Olhar como Ele fala. Andar como Ele anda. Pensar como Ele pensa. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Aleluia. Eu tenho que pensar como Jesus. Aleluia. Eu tenho que abraçar como Jesus. Eu tenho que perdoar como Jesus. Aleluia. Se eu quiser morar no céu, aleluia, eu tenho que conhecer Jesus. Tenho que conhecer a Jesus. Você conhece Jesus?
Não importa a forma e o lugar que você esteja, mas nesta noite, Jesus nos convida a conhecê-lo mais de perto. A conhecê-lo mais de perto. Mas eu tenho, irmãos, que me desprender. Eu tenho que olhar para mim e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Existia um homem, irmão, chamado Moisés. Moisés, ele queria tanto ver Deus. Moisés foi aquele homem, irmãos, que certa feita Deus disse assim: olha, eu não vou mais contigo nem com este povo. Moisés olha assim e diz assim: Deus, se o Senhor não for conosco, risca o meu nome do livro. Sabe o que Moisés disse assim? Deus, se tu não for conosco, pode me lançar no quinto dos infernos. Foi isso que Moisés disse. Mas Deus, Moisés conhecia quem era Deus. Sabia quem ele era. Certa feita Deus teve tanta dó dele que disse assim: olha, se tu me ver, tu vai morrer. Faz o seguinte, fica numa brechinha ali naquela pedra e tu vai me ver passar. Quando tu me ver passar, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés brilhava com uma forte luz, que ele, para falar com a congregação, ele teve que colocar um véu no seu rosto para que o povo começasse a olhar para Moisés, aleluia. Comece nesta noite a conhecer mais de Deus. Tenha na tua vida o amor de conhecer mais a Deus. Deixe transparecer no teu rosto a glória do Espírito Santo. Não entristeça ele, porque tem muita gente que está entristecendo o Espírito Santo. Mas nesta noite, chegue-se mais perto de Deus, aleluia. Conheça mais ele, aleluia. Faça, irmãos, com que o Espírito Santo resplandeça no teu rosto e o mundo olhe para você e veja novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia, aleluia. Você conhece a Deus? Sigamos e crescemos e prossigamos. Acho que o versículo é assim: em conhecer a Jesus Cristo. Ele te chama hoje a conhecer mais. Ele já te conhece. Ele te conhece de uma forma como ninguém conhece. Ele te conhece. Ele sabe que tu és pó, que tu és fraco. Mas você conhece ele? Você conhece ele? Ah, irmão, mas nós não podemos conhecer a Deus. Eu digo a você que nós podemos conhecer. Podemos conhecer, sim. Nós não conhecemos Deus, irmão, só de longe. Só por falar, igual Raabe. Raabe conhecia de ouvir falar. Quando os espias chegam lá junto na casa dela, ela diz, os espias: eu conheço de ouvir falar. Eu ouvi falar que Deus está fazendo maravilha no meio de vocês.